Tá na mesma. Então eu vou desfixar. Beleza, tá ótimo. Raquel, muito obrigado. Estou muito feliz. Muito nervoso também. Muito nervoso. Deixa eu me apresentar primeiro. Sou professor Felipe Fantarelli. Sou professor de Ciências Humanas. E nós estamos aqui na Escola Estadual Barão de Ramalho, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. E você está conversando, nós, com alunos do terceiro ano do ensino médio, e logo mais outra turma subirá aqui também conosco. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo por aceitar o meu convite, e tenho certeza que será uma aula fantástica, maravilhosa. De nada, é um prazer. Bora lá. Então, bora, vou fazer um monte de pergunta. Aos poucos, as perguntas vão aparecendo aqui também. Raquel, dá uma introduçãozinha pra gente. Quem é você, por favor? História de vida? Bom, resumidamente, boa noite a todos. Meu nome é Raquel Cohen, eu sou atleta das Iaras. Eu comecei a jogar rugby em 2019. Entrei para a seleção em 2020, 19, desculpa, em 2011. Comecei a jogar em 2011, entrei para a seleção em 2012. Faço parte, fui capitã da seleção no segundo ciclo olímpico, então já joguei a Olimpíada Rio 2016, joguei Tóquio 2020-21, que nesse período eu fui capitã até 2021, e joguei agora também a Olimpíada de Paris. Além disso, eu ajudei a nossa seleção a conquistar 11 títulos sul-americanos, um bronze no Pan-Americano e um quarto lugar em outro Pan-Americano. Além de ter jogado 2 Odessur também, que são os Jogos Sul-Americanos. Também participei da nossa melhor campanha do Brasil a nível mundial, que a gente conquistou o 10º lugar no circuito mundial passado. E acho que é isso. Fui porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos, que foi uma grande honra poder representar um esporte pouco conhecido na vitrine do esporte mundial, mostrar para os brasileiros um esporte um pouquinho diferenciado, além do futebol. Isso que eu estava falando para os alunos aqui, né? O rugby nas escolas, ele é pouco difundido, assim, muito pouco. Né? Isso, uma turma do ensino médio, acho que vocês não tiveram acesso nenhum ao rugby, mesmo na questão teórica, né? É um processo que a nossa confederação está tentando mudar bastante. A gente está crescendo muito na parte de desenvolvimento, com vários projetos. A nossa confederação também disponibiliza cursos gratuitos para professores de educação física, para quem tem interesse em se especializar e levar o rugby para as escolas, além de também muitos clubes terem construído projetos que levam o rugby para as escolas como um esporte de contraturno. Mas ainda são pequenos passos, isso é recente, a gente começou com esses projetos pós-pandemia, então agora que a gente está começando a expandir para mais escolas e para levar o acesso para mais alunos. Que legal! Tomara que chegue um dia aqui, né? Mesmo vocês saindo, que eu espero que ano que vem todos vocês sejam uma universidade, mas tem que chegar aqui sim, com certeza. E esse é o nosso primeiro passo, né, Raquel? Por isso que eu estou muito contente, né? Acho que já tem uma pergunta aqui para você. Tem sim. Oi, tudo bem? Sou a Elisa. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pega o banquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa que fiquei bem curiosa mesmo. Como que você começou a jogar rugby? O que te atraiu nesse esporte? O que foi, assim, que falou, é isso que eu quero? É uma história bem curiosa, na verdade. Eu sempre tive o sonho de ser atleta. Desde que eu era muito pequena, eu mal corria, falava. Eu já falava para minha mãe que um dia eu ia representar a amarelinha. Eu sempre tive esse sonho dentro de mim. E eu comecei jogando futebol. Com 15 anos, eu fui morar em Caxias do Sul, atrás do sonho de ser jogadora de futebol. Eu joguei no Esporte Clube Juventude, no time profissional delas lá. Cheguei a ter uma convocação para um treino de uma seleção sub-17 de futebol, mas acabou que eu não consegui ir para esse treino e eu nunca mais tive outra convocação. E
quando isso foi em 2009, 10, aí 2009, aí o Esporte Clube Juventude masculino desceu para a Série B ou Série C, eu não me lembro bem, teve corte de gastos e o departamento feminino foi cortado. Aí eu resolvi focar nos estudos, que eu queria poder representar nossa seleção, vestir a amarelinha como uma profissional de referência. Então comecei a estudar muito na faculdade. E um dia que eu estava na faculdade, uma amiga minha falou assim: Raquel, tu pode dar um treino de futsal para mim? Porque eu não posso ir. Ela também trabalhava numa escola, e ela tinha conselho de classe na escola. Aí eu fui substituir ela nesse treino de futsal. Dei o treino de futsal, tranquilo. No final dei um coletivo. No meio do coletivo, uma menina agarrou a outra, botou em cima do ombro e jogou ela no chão da quadra. Falei, menina, tu tá maluca, o que tu tá fazendo? Isso é um tackle no rugby, né? Aí eu falei, vai lá sentar, pensar na tua vida, o que tu tá fazendo. Tirei ela de quadra. E aí, no final desse treino, essa menina estava convidando uma amiga minha, que também estava participando do treino, e falou assim, vamos jogar rugby. Aí a minha amiga olhou para ela e falou, eu não, convida a Raquel, ela tem perfil. Aí ela virou para mim e falou, Raquel, não quer vir conhecer o rugby? Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia, não tinha nenhuma experiência com essa modalidade. Aí eu falei, vou lá. E aí eu fui no treino, o primeiro treino era treino de contato, tackle full, era Caxias do Sul, chuva, barro, lama, a gente chutava a bola, deslizava metros e metros. Tá me ouvindo? Raquel, perdão, caiu o sinal aqui, desligou tudo. Tá, da onde eu retomo. Do convite para jogar rugby. Isso. E tudo mais. Isso. Aí ela falou, vamos para um treino de rugby. Aí eu fui para esse treino e era Caxias do Sul, tempo chuvoso, tinha barro no campo e foi treino de tackle, que era esse contato. Então a gente deslizava no barro, aí tipo tinha exercício de chute, que a gente chutava, corria atrás, deslizava no barro. Falei, caraca, esse é meu esporte, é isso que eu quero fazer. E desde lá eu me dediquei, comecei a me dedicar a treinar muito mais e foi aí que eu vi a oportunidade de novo de poder realizar meu sonho, de representar a amarelinha. E foi aí que eu me dediquei para chegar na seleção. Que legal. E foi que ano isso, mais ou menos? Você tá há quanto tempo no rugby? Foi em 2011. Quando eu tinha 19 anos. Ó que legal. Tá aberto, né? Raquel, uma coisa que eu fiquei assim impressionado. Porque o esporte tá no seu sangue, né? Isso é espetacular. Porque você começou no futebol, aí do futebol foi pro rugby. 2011 e 2016 você disputou uma Olimpíada, né, na sua casa. Como descrever isso? Até antes, além disso, eu sempre gostei muito de esportes de uma maneira geral. Eu estudava, meus pais moram em Pinhalzinho, Santa Catarina, e lá o esporte escolar ele é muito valorizado. Então eu participei de jogos escolares em diversas modalidades. Eu competi pela escola em tênis de mesa, eu cheguei até a ficar vice-campeã estadual de tênis de mesa. Participei no atletismo com revezamento 4x75 e salto em altura. Cheguei até a fase estadual do salto em altura também. Joguei basquete, tentei jogar tênis de quadra, mas eu era muito ruim, eu não passei nem da fase municipal, mas eu tentei. Além de jogar também futsal e futebol de campo. Então eu sempre gostei de diversas modalidades esportivas, sempre pratiquei muitos esportes. E, tipo, meu sonho era vestir a amarelinha. Quando eu tive essa oportunidade a primeira vez em 2013, já foi, tipo, assim, uma coisa absurda para mim. Eu, tipo, realizei meu sonho. Aí, final de 2013, início de 2014, o treinador da seleção, me faltavam 6 matérias para eu concluir minha graduação, me formar em Educação Física lá em Caxias do Sul, e o treinador me falou assim, Raquel, se tu quiser ter chance de disputar uma vaga no time olímpico, tu precisa vir morar em São Paulo. Aí eu fiquei naquela. Se eu fico mais 6 meses em Caxias do Sul, eu consigo me formar. Mas aí eu corro o risco de não participar do time olímpico. Então, vou trancar a faculdade. Tranquei a faculdade, faltando 6 matérias, e vim morar em São Paulo. Quando eu ainda me lembro muito bem do dia da lista de convocação, nós estávamos em 18 meninas disputando 12 vagas para ir para a Olimpíada no Rio. E quando apareceu o meu nome lá, tipo, foi aquela sensação de alegria com alívio, de tipo, a certeza de que eu fiz a escolha certa. A faculdade eu poderia terminar depois, mas talvez ter chance de disputar uma vaga para um time olímpico, eu não teria outra. E graças a Deus eu tive outras, eu consegui jogar mais 2 Olimpíadas.
Mas naquele momento, assim, foi uma satisfação muito grande de realmente ver que os passos e o caminho que eu escolhi foram uma escolha certa e que trouxeram o resultado que eu esperava ter. Muito legal, muito obrigada por responder a minha pergunta. Nada. Perguntas aqui já na sala. Já teremos mais. Raquel, e para você chegar ao clube, porque nós já pulamos, temos os Jogos Olímpicos e tal, mas quando você começou assim num clube de fato, e como são os torneios no Brasil? Porque nós já falamos, o rugby não é o primeiro esporte, e como que é o incentivo financeiro, os patrocínios? Todos os clubes nacionais são amadores. Eu comecei jogando no Serra Rugby Clube, que hoje ele não existe mais, que era de Caxias do Sul. Hoje tem um clube em Caxias do Sul que se chama Serra Gaúcha Rugby, acho que é algo assim, que tinham 2 clubes lá, eles se juntaram e fizeram o Serra Gaúcha. Mas hoje, atualmente, eu jogo pelo Charrua, que é de Porto Alegre, o meu clube original. Porém, esse final de semana que tá vindo agora, eu vou jogar pelo Delta do Piauí, porque a gente tem o campeonato nacional, que é formado a Série A por 8 times e a Série B por outros 8 times. O nosso clube, infelizmente, o Charrua acabou caindo para a Série B, só que para jogar a Série B, tu precisa bancar a viagem, né? Eles não pagam, é só a Série A que tem as viagens bancadas. E, infelizmente, pelo Rio Grande do Sul ter sofrido a catástrofe que sofreu, o aeroporto ainda está fechado, então não existe a possibilidade do meu clube viajar para cá, aí vai ser em Jacareí, a etapa do brasileiro, então elas não conseguem vir para cá para jogar o brasileiro, e para eu poder jogar o campeonato nacional, que a gente nem sempre é liberado pela seleção para jogar, é só quando a gente não tem nenhum compromisso com a seleção que a gente é liberado, aí eu vou jogar esse final de semana representando o Delta do Piauí, aí eu vou jogar a primeira divisão. Mas assim, financeiramente, os únicos atletas que são profissionais no Brasil são os atletas da seleção. A seleção brasileira funciona como se fosse um clube centralizado. Todos os atletas que são da seleção moram em São Paulo e se dedicam somente a isso. Quem é da seleção de Sevens, o 15 ainda está começando, então as meninas do 15, algumas recebem, algumas trabalham meio turno, outras trabalham integral e treinam quando podem. Mas nossos clubes originais, eles são totalmente amadores, todos são pessoas que trabalham normalmente durante a semana, treinam 2 a 3 vezes por semana e disputam os campeonatos que tem. Tem campeonatos estaduais, campeonatos regionais e o campeonato nacional. E aí, para subir para a primeira divisão, o campeonato nacional tem 2 caminhos, ou tu fica campeão da segunda divisão, ou tu ganha o BR Sevens, que é um campeonato que é no final do ano. Então tem sempre 2 times que caem da Série A e 2 times que sobem da Série B. Um é da segunda divisão e um é do BR. Então assim que é formado o nosso campeonato. E aí o campeonato da primeira divisão, ele é custeado por lei de incentivo. Então todos os clubes que estão na primeira divisão ganham as passagens pagas. E o campeonato sempre funciona num torneio de final de semana. Joga sábado e domingo, depois volta para sua casa. E acho que esse ano vão ter 3 etapas do circuito nacional. Antes da pandemia tinham mais, mas aí acabou que teve uma queda grande. Agora a gente está reestruturando de novo o campeonato nacional. Que legal. E a seleção, então, é a mãe de todos, né? Na verdade, a seleção que vai indo para os clubes, então. É exatamente isso. E a estrutura da seleção deve ser fantástica, assim. Nós temos um CT em São José dos Campos, que é o nosso CT de rugby, mas nós somos centralizados aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós treinamos no NAR, o Núcleo de Alto Rendimento. Fica próximo ao Terminal Santo Amaro. A gente tem um campo de grama sintética e a academia é da estrutura do NAR. A gente divide ela com outras modalidades que também fazem parte do núcleo de alto rendimento. Atletismo, taekwondo, os árbitros da Federação Paulista e outras modalidades que de vez em quando vão fazer testes, porque o NAR, o núcleo de alto rendimento, ele também é um centro de pesquisa. Então a gente acaba dividindo esse espaço com outros atletas. Legal, né? Fantástico. Perguntas, gente. Agora tem. Sai fora, hein? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Cauã. A minha pergunta para você é:
Qual foi sua motivação para todo dia você continuar ali no rugby até você chegar nas Olimpíadas de Paris e a sensação de estar lá? O meu sonho, a minha maior motivação é porque eu sempre tive esse sonho de ser atleta, eu amo ser atleta, isso que eu amo fazer em todos os momentos da minha vida. Então, acho que essa é a minha maior motivação de acordar todos os dias, porque é o que eu mais amo fazer. Então, eu acordo realmente para fazer o que eu gosto. Meu trabalho não é um trabalho, não é algo que eu faço por obrigação. E estar lá em mais uma Olimpíada, acho que cada Olimpíada tem a sua magia, né? A primeira foi em casa, foi, tipo, incrível. A primeira vez que o rugby voltou a fazer parte do quadro olímpico, então já foi, tipo, algo grandiosíssimo pra gente. Tóquio foi um pouco estranho, na verdade, porque foi pós-pandemia, foi sem público, então já foi assim, uma estrutura muito bem organizada, porém sem aquele clima de calor olímpico. E agora a última de Paris, a França é um dos países que tem o rugby como um dos principais esportes nacionais. O rugby francês ele é super valorizado, tanto que o estádio que nós jogamos é um estádio propriamente de rugby. Todos os nossos jogos tinham público de mais de 62 mil pessoas assistindo. Então, imagina o calor que é tu estar num estádio com essa energia, com pessoas que amam o esporte, que conhecem o esporte e torcem para um bom jogo. Então, acho que essa sensação foi incrível, assim, é bem difícil de explicar. Só tu pisando num estádio com tanta gente, com tanta torcida, para tu ter ideia da grandiosidade que é. E a gente poder representar o nosso país, mostrar para o mundo que o Brasil, ele é muito além do que só o país do futebol. A gente tem muitas outras modalidades e muitos outros esportes competindo com realmente assim por um bom lugar a nível do ranking mundial. E esse é o nosso papel. A gente não foram bem os resultados que a gente queria, mas a gente conseguiu fazer excelentes jogos contra grandes potências que têm muito mais incentivo do que a gente. Só isso, obrigado. Nada. Eu fico emocionado só de imaginar assim, a situação, porque tudo que envolve os Jogos Olímpicos, assim, eu amo. E eu vejo pela televisão, eu choro, qualquer esporte, eu acho espetacular. E aí, Raquel, eu queria deixar para a molecada perguntar isso aqui, mas eu vou perguntar sobre a bandeira. Alguém quer vir fazer essa pergunta? Pode fazer, que dá mais. Raquel, qual é a sensação? Todo mundo vai fazer essa pergunta, mas qual foi a sensação de levar a bandeira brasileira numa abertura de Jogos Olímpicos? Assim, E qual que é o processo? Qual que foi o processo, Raquel? na verdade, assim, a nossa manager, antes da gente ir para a Vila Olímpica, ela falou assim, quando a gente chegar lá na Vila, eu preciso que tu vá comigo na Casa Time Brasil, porque eles querem gravar uma entrevista contigo. Já bem antes, antes de eu realmente voltar a jogar, quando eu ainda estava terminando o processo de tratamento, por causa de alguma medicação eu precisava de uma autorização, porque era considerado doping, então para que eu não fosse banida do esporte por causa de doping. Quando eu tinha todas essas conversas, ela já tinha me falado que o Comitê Olímpico Brasileiro queria fazer uma reportagem sobre isso quando eu voltasse a campo. E aí ela falou, quando a gente chegar na Vila, tu vai ter que ir comigo lá na Casa Time Brasil, que eles querem fazer essa reportagem contigo. Beleza, fui lá, era uma entrevista normal, como diversas outras que eu já tinha feito, para contar um pouco da minha história, como é que foi essa volta por cima pós-tratamento de câncer, de voltar a disputar uns Jogos Olímpicos. Aí tava dando a entrevista normal também, aí ele, depois de uma pergunta, ele me olhou assim, agora eu vou convidar 2 pessoas muito importantes para virem te fazer um convite. Aí eu olhei para o fundo da sala, aí entrou o presidente do COB e o chefe de missão. Aí eles falaram assim, a gente tem um convite muito especial para te fazer. Tu aceita ser nossa porta-bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos? Eu achei que era piada, que era brincadeira, sei lá. É uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Porque até semanas antes tinha, enquetes no Instagram perguntando quem poderia ser. E aí, atletas muito bem cotadas, que era a Thaísa, do vôlei, Rebeca Andrade, da ginástica, a Marta, do futebol. E, sempre atletas que têm uma grande relevância, ou medalhistas olímpicas, ou que conquistaram mundiais. Nunca se passou pela nossa cabeça que
uma atleta do nosso esporte que ainda está em ascensão, a gente é 10º ranqueado mundialmente, então a gente ainda não é cogitado como opção de medalha, ou tipo, nesse sentido, assim, a gente jamais imaginou que poderia ser. Eu falei, é sério mesmo? Até demorou um tempo até cair minha ficha para realmente acreditar que era verdade. E, tipo, pra mim, é assim, não dá pra descrever com palavras, porque é uma honra absurda. Tu tá carregando a bandeira do teu país, é o mundo inteiro que tá vendo a cara do teu país através de ti. Então, pra mim, era assim, eu vi como uma excelente oportunidade da gente mostrar o rugby, porque os únicos países que tiveram já representantes do rugby como porta-bandeira foi Nova Zelândia, onde é o principal esporte do país, e Fiji, que já foi tricampeão, medalhista olímpico, já ganhou, eles foram medalhistas nas 2 Olimpíadas anteriores. Então lá também é o principal esporte. Mas a gente nunca imaginou que isso seria para o Brasil. Então, para nós foi uma oportunidade de mostrar a cara do nosso país com um esporte que poucos brasileiros conhecem. E na própria abertura lá, nossa, assim, é difícil explicar para vocês a energia que tinha lá. Porque na TV, para vocês, acho que deve ter passado 20, 30 segundos de um momento do desfile. Para nós lá, o desfile foi de quase 1 hora. E essa 1 hora, ao redor de todo o Rio, tinham arquibancadas com muitas pessoas. Tinham locais onde não tinha arquibancada, tinham pessoas na sacada de casa, na janela de casa. Tinham pessoas até no teto das casas, dos prédios, acompanhando, torcendo. Volta e meia tinha uma bandeira do Brasil lá, abanando. E a gente fez, tipo, essa festa o Rio inteiro. Eles até nos passaram, de tal a tal ponte, vai ser o momento da TV, assina a bandeira. Aí eu e o Isaquias, a gente se olhou assim, que é o momento da TV? Vamos curtir a festa com quem tá aqui assistindo. E a gente, tipo, passou o caminho inteiro, o Rio inteiro, essa 1 hora inteira, chamando todo mundo com a energia alta. E aí o barco começou a fazer a volta para atracar já, pra gente sair. Aí todo mundo entrou, porque começou a chover. Aí eu fiquei lá na frente do barco ainda acenando a bandeira lá, aproveitando o momento que aquilo lá era único, então eu não queria que acabasse. Foi tipo um momento extremamente mágico. Fantástico. Perguntas? Guilherme me fez uma pergunta. Olá, Raquel. Sou meu outro, deixa eu encolher aqui. Bom, eu ia dizer que, assim, eu não sou do esporte, eu faço teatro, porém, eu gosto muito de basquete, que também é um esporte que no Brasil não é tão visto quanto o futebol. Ainda tem um pouco né, alguma coisa ali, né, bastante gente que joga, mas não é tão grande quanto o futebol. E você foi pro rugby, né, que imagino eu que deve ser ainda mais nichado, mais difícil de ter alguém que joga, né, que conhece bem o esporte. E aí, justamente entrando nisso, a minha pergunta, acho que é 2 em 1, mas como é que é dentro do país hoje o investimento, a estrutura que eles trazem para dentro do esporte, se é algo assim, você vê realmente uma tentativa de fazer crescer, ou se é algo que, tipo, tá aqui porque precisa, porque também é um esporte, então vamos incluir, ou, tipo assim, realmente o pessoal tá ali na garra de querer crescer e ser visto, e, né, no sentido de investimentos, né? E também, como que é a torcida, sabe? As pessoas que gostam, que consomem ali o rugby fervorosamente, né? Se eles estão ali sempre assistindo, se vão atrás, viajam para ir, como é que é essa galera, sabe? Muito bom. A comunidade do rugby, na verdade, assim, é um povo muito unido. E a comunidade do rugby trabalha em prol do seu crescimento. O rugby ele carrega muito forte os seus valores e eles são transmitidos em todos os sentidos. A gente não quer crescer demasiadamente de qualquer forma, levando a muitas pessoas sem que esses valores sejam carregados juntos. Então, acho que é meio que a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? A gente tem adeptos que tentam trazer mais pessoas cativando pelos valores. A gente é muito além do que só uma modalidade esportiva dentro de campo. O rugby ele preza muito por ter um cidadão melhor para a sociedade. Por isso que a gente preza muito por esses valores. E acho que sim, ele é um processo de crescimento. Ele voltou a fazer parte do quadro olímpico na Rio 2016 e de lá para cá, assim, o conhecimento da modalidade, o número de praticantes e campeonatos mais do que triplicou. Então a gente
tá nessa constante crescente. Mas esse é um cuidado muito grande que a gente tem, principalmente nós que somos já de dentro do ambiente, de que ele não cresça demasiadamente e se perca os valores. Porque a nossa prioridade é essa, é levar para o maior número de pessoas, desde que ele seja carregado de valores e que ele se mantenha com a essência que ele tem. A gente com certeza é um esporte competitivo, existe a seleção nacional que quer ganhar representatividade, ranqueamento mundial, mas não é a qualquer custo. A gente sempre preza para que a base venha com esse crescimento de valores e já estruturado. Então, sim, por isso que eu até comentei antes que a nossa confederação ela trabalha muito com questão de projetos, com educação do rugby. Tem acho que 2 ou 3 anos para cá que a nossa confederação estabeleceu esse curso para professores de educação física que têm interesse de levar o rugby para a escola. Ela incentiva os clubes que façam projetos para que levem o rugby para a escola, porque o rugby escolar ele é sem contato, né? Então, para que um clube, para que quem goste de jogar rugby na escola tenha um clube para onde ir depois, para que também seja uma atividade extracurricular. E estrutura, assim, a gente ainda às vezes tem um pouco de dificuldade, porque principalmente em grandes cidades, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, porque a gente precisa de um campo de grama para poder treinar. E como o rugby, às vezes, ele não é tão bem visto por ser um esporte agressivo, um esporte de contato, às vezes a gente tem restrições por isso. As pessoas falam, não quero, vai estragar o campo. Então, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade nessa questão de estrutura, mas a gente já está quebrando muitos paradigmas e, sim, crescendo constantemente, mas a passos lentos. A questão de apoio e incentivo, a grande maioria da nossa verba hoje, ela vem de projetos de lei de incentivo. A gente tinha o apoio do Bradesco, mas eles acabaram mudando de foco e a gente não tem mais, que eles eram nosso grande patrocinador. Então, basicamente, hoje a nossa seleção, ela vive de fundos de lei de incentivo. Acho que é isso, eu respondi todas as duas perguntas. Sim, não, maravilha. Poxa, muito legal. Não sei se alguém vai perguntar. Raquel, eu espero que isso jamais aconteça, mas se acabar esse incentivo, acaba com a seleção de rugby aqui no Brasil, ou não? Acaba talvez com a modalidade profissional, mas por muitos anos a seleção já se manteve de maneira parcialmente amadora. Então, assim, nossa confederação trabalha muito duro na captação dessas leis de incentivo. Então, são projetos bem estruturados, não é algo que, tipo, de uma hora para outra pode acabar e tudo se acabar. Até porque a gente também tem, essa é a grande maior verba, né? Porém, a gente também, como nós, as Iaras, nós somos membro fixo do circuito mundial de Rugby Sevens, a World Rugby também injeta dinheiro no Brasil para o desenvolvimento e para o alto rendimento. Além de agora que a gente conquistou uma vaga histórica para a Copa do Mundo de Rugby 15 feminino, então a World Rugby também está olhando para o Rugby 15 feminino do Brasil, da mesma forma, enviando dinheiro para o desenvolvimento e para o alto rendimento. Então, a grande maioria vem de projeto de lei de incentivo, não quer dizer que seja a única fonte. Eu fiz essa pergunta porque tenho notado, né, os clubes de futebol, que é outro esporte, mas a gente sabe que é investimento diferente, tem encerrado as categorias de base do futebol feminino. Eu fiz essa pergunta porque imaginei, falei, será que o rugby, se acabar esse incentivo, será que ele deixa, né, de existir? Porque você está dentro, você tem maior conhecimento. Eu tenho medo que isso aconteça, né? Infelizmente, no futebol, a primeira coisa que fazem quando tem corte de gastos é cortar o departamento feminino. Porém, a gente tem o grande orgulho de falar que a nossa confederação hoje, o carro-chefe é o feminino. Se tiver corte de verbas e eles tirarem o feminino, eles perdem a injeção de dinheiro. Então, eles não têm. Isso não seria uma possibilidade. Hoje, quem traz muito mais visibilidade a nível mundial para o rugby brasileiro é o feminino. O masculino ainda está um pouquinho atrás da gente. Tanto que acho que a melhor.
Eu não sei atualmente qual é o ranking deles a nível mundial, mas eles não disputam nenhuma das principais competições e eles ainda não conseguiram conquistar uma vaga para uma Copa do Mundo, coisa que a gente do feminino já fez na nossa segunda tentativa. Então, assim, digamos que a gente é o carro-chefe. Então, se tiver corte de verbas, felizmente o feminino não é a primeira coisa a ser cortada. Mas com merecimento e competência, né, de todos os envolvidos, né? Isso é muito legal. Com certeza. Perguntas. Ai, que legal. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Levi. Boa noite. Então, como capitã da seleção brasileira, qual foi o papel principal, os pontos que você teve a exercer? Porque como você foi capitã, você é o pilar central, dentro do campo quanto fora, né? Você tem que ter aquela amizade, não pode, tem que tomar muito cuidado. E essa como foi? O principal papel de um capitão no rugby é realmente liderar a equipe, né? Fazer essa conexão sempre entre comissão técnica e atletas. Além disso, dentro de campo, o papel do capitão é representar o teu time. Qualquer coisa que acontece que tu precisa... Só um pouquinho. A função dentro de campo, só o capitão que pode conversar com o árbitro. Então, sei lá, se tem alguma coisa que o teu time está fazendo de errado, uma sequência de penais, o árbitro sempre vai cobrar do capitão. Eu já tomei cartão amarelo em uma competição por reincidência de penais da minha equipe. Eu não fiz nada, mas eu sou a capitã e eu sou responsável pela minha equipe. Se ela está cometendo muitos penais, eu que sou punida. Então, acho que esse é um papel muito importante. Além de sempre levar a ideia do time para a comissão, a ideia da comissão para o time, e sempre manter um clima harmonioso. Além de liderar a equipe em diferentes situações, tipo, um jogo que tá difícil, um jogo que tá fácil, é sempre tu tá à frente da equipe sendo o exemplo, tanto dentro quanto fora de campo, como pessoa e como atleta. Às vezes aquele dia que tu, sei lá, não tô a fim de treinar hoje, vou dar migué. Tipo, isso não é uma opção porque o teu time tá sempre se espelhando em ti. Então tu precisa ser o exemplo em todas as situações. Viagem, não quero fazer uma coisa que seja chata, dar uma entrevista de 3 horas, mas é o papel do capitão, tu representa o teu time, tu é a cara do teu time, as pessoas de fora vão ver a equipe através de ti. Então, acho que esse é uma das maiores responsabilidades de ser um capitão. Entendi. Muito obrigado, viu? Nada. Perguntas? Vem cá, Elisa. Elisa, mais uma pergunta. Oi, voltei. Perguntar, uma coisa que eu fiquei bem curiosa. Você comentou, né, que você teve câncer. E aí eu não se for muito invasiva, não precisa responder, tá? Mas é uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como que você, depois disso tudo, você equilibrou de novo a sua saúde física, mental? Como que foi esse processo de reconciliação? Eu falo abertamente de todo o meu tratamento, de todo o processo. Eu até abri nas minhas redes sociais para servir de incentivo para outras mulheres que talvez tenham tido o diagnóstico. E eu levei todo o processo de tratamento de uma maneira muito leve e divertida. Quando eu contei para as meninas inicialmente, para todo o time, que eu ia ter que me afastar de disputar uma vaga, que eu não ia poder treinar em alta intensidade, porque eu ia fazer o tratamento do câncer, todo mundo ficou, tipo, meio chateado, meio para baixo. Eu falei, cara, não quero essa energia pesada, eu quero que, tipo, mano, mantenha a energia do ambiente leve, façam piadas como a gente sempre fez. Aí uma das meninas olhou para mim assim, Raquel, acho que sem peito tu até vai correr mais rápido. E isso já deixou, tipo, o ambiente todo mais leve. E eu me mantive ativa durante todo o processo. Todo o nosso staff da confederação estudou, se especializou para que pudesse me dar o melhor suporte. O nutricionista, na época, ele estudou muito sobre o câncer, como ele poderia equilibrar a minha alimentação para que eu passasse da melhor maneira possível por todo esse processo, o que deveria evitar, o que eu deveria prioritariamente me alimentar. O preparador físico estudou muito mais, eu até brinco com ele que eu fiz ele estudar mais do que ele estudou na própria graduação, para que ele pudesse me dar
um bom suporte também, e as meninas sempre me apoiaram em todos os momentos, então eu me mantive treinando com a nossa seleção durante todo o processo, claro que de maneira adaptada, eu fazia os meus treinos, mas sempre com o apoio delas, eu fazia academia no mesmo horário que elas faziam, se eu precisava de ajuda, elas estavam sempre comigo, quando o time ia para o campo, eu ia junto, eu ficava filmando com o drone, ou eu ajudava em habilidades específicas, ajudava abrindo bola, eu sempre estive presente com elas, e eu segui todo o processo de tratamento com muita disciplina pelo que me passaram. Quando eu tive alta da parte oncológica, eu estava na minha melhor qualidade física de composição corporal, com a maior quantidade de massa magra e o menor percentual de gordura que eu já tive desde que eu faço parte da seleção. Então, o meu corpo voltou ainda melhor do que eu saí para o tratamento. Depois disso, para que eu pudesse voltar a competir, ter parte de condicionamento, tempo de jogo, essas coisas, eu tive o apoio incondicional de todas as meninas. Eu precisava voltar a treinar contato, eu tinha que chegar mais cedo do que o horário de treino de todo mundo. Falava, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a treinar tackle hoje. Eu pedia uma pessoa, quando eu chegava no treino, tinham 6, 7, 8 meninas dispostas já a me ajudar. Eu precisava ficar depois para fazer alguma coisa, sempre tinham meninas que ficavam para me ajudar. Então, acho que esse processo todo ele foi muito mais fácil, porque eu tive muitas pessoas incríveis ao meu lado o tempo todo. E eu via que não era só eu que queria voltar a jogar, que todo mundo estava trabalhando muito duro para que isso fosse possível. Então, para mim, foi, digamos, fácil assim esse processo, porque eu tive pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu ao meu lado. Entendi. Eu até ia fazer a pergunta, mas você respondeu no meio dessa mesmo, que eu ia te perguntar se você sentiu uma diferença no seu corpo, assim, se você sentiu uma diferença depois que você voltou, se foi uma coisa que, caramba, eu tô diferente, como que... Até a brincadeira dela de falar que eu ia voltar mais rápido foi real, eu atingi o meu maior teste de velocidade no GPS quando eu voltei do tratamento. E a parte de condicionamento, de resistência, eu senti um pouco no começo, porque o tratamento de químio e tudo isso acaba interferindo na parte de condicionamento, cardiorrespiratório, tempo de bola, isso tudo. Acho que os primeiros 2 jogos foram um pouco mais difíceis, mas depois já voltou tudo ao normal. Eu me sinto muito mais leve, eu acabei diminuindo bastante o meu peso do que eu tinha antes. Antes de eu iniciar o tratamento, eu pesava 71, 72 quilos. E agora o meu peso, ele é normalmente 67, 68, mas com mais massa muscular do que eu tinha antes. Então, eu acabo tendo mais benefícios hoje com menos peso do que eu tinha antes de iniciar o tratamento. Caramba, que legal. Eram essas minhas perguntas. Mais alguém tem alguma pergunta por agora? Pietra! Obrigada, viu? Nada. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, eu cheguei um pouco atrasada, então me desculpa se você já tiver respondido essa pergunta antes. Mas eu também gosto muito de esportes, eu corro bastante. E assim, em prol do esporte, a gente acaba sacrificando muita coisa no nosso dia a dia. E a minha pergunta é, o que você sacrificou para você chegar onde você está hoje e como isso afetou as suas relações pessoais? Assim, acho que, digamos, sacrifícios muito grandes, eu não sei se eu considero eles, porque eu sempre tive meio que uma vida de atleta. Então, acho que essa parte eu já sempre gostei de ser assim. Acaba que nunca foi uma opção muito minha sair para festa, para balada, essas coisas. Eu nunca nem gostei. Então, acho que não sei se isso seria uma privação de. Uma coisa que às vezes a gente acaba pecando um pouco é conhecer pessoas fora da nossa bolha, né? Que acaba que a gente convive muito, muito dentro só com as pessoas que a gente convive sempre. E a gente tem um pouco de dificuldade de conhecer pessoas fora. Não sei o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim, porque a gente acaba tendo bastante... A gente tem um contato com quantidade muito grande de pessoas, porém são pessoas sempre do mesmo ambiente. Talvez isso que seja a parte prejudicial. Mas, em contrapartida, a gente tem a oportunidade de jogar, tipo, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, Odessur, que são competições onde a gente encontra atletas de outras modalidades. E a gente sempre tem essa troca muito rica e incrível. Então, acho que tem os 2 lados da mesma moeda e são a mesma coisa.
a disciplina de sempre manter o foco nos treinos, ela acaba impedindo da gente conhecer muitas pessoas de fora de outras áreas, mas ele nos dá a oportunidade também de conhecer outros atletas de outras modalidades. E uma segunda pergunta também que eu gostaria de fazer é, hoje, qual conselho você daria para você do passado e também para um atleta aí, né, que ainda não é profissional, mas que está buscando seguir esse caminho? Eu acho que para mim do passado, eu diria, segue nessa linha que tu tá no caminho certo. Eu acredito que tudo que eu tive que passar, as situações que eu passei, já tive momentos, tipo, dias negros que a gente fala, né? Teve momentos ruins, mas eu valorizo eles também porque eles fizeram parte da construção da pessoa e da atleta que eu sou hoje. Então, acho que o meu conselho para mim seria isso: segue nesse caminho que tu tá no caminho certo. E para outros jovens, eu sempre tento deixar a mensagem de que os nossos sonhos são possíveis, independente da onde tu nasceu, da tua condição, da tua classe, da tua raça. Se a gente tem realmente sonhos e objetivos e a gente corre atrás deles, eles são possíveis de realizar. Eu tinha o sonho de ser atleta, eu vim de uma cidade pequena, eu fui criada na roça, trabalhando no cultivo de planta, cuidar da criação de gado, e a minha mãe no início até não acreditava que eu talvez pudesse algum dia me tornar atleta da seleção brasileira. E hoje eu estou aqui como uma prova disso. E é muito sobre isso, que a gente deve perseguir os sonhos que a gente quer, não viver o sonho de outra pessoa. Tipo, quero ser jogador de futebol porque o meu pai quer que eu seja jogador de futebol. Quero ser médico porque a minha mãe acha que eu devo ser médico. Não, a gente precisa seguir nossos sonhos porque a gente realmente quer. A gente acaba se dedicando muito a isso, e até o que eu falei antes, a gente acaba vivendo, não trabalhando, mas sim vivendo todos os dias um sonho. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém? Perguntas? Podemos mais alguns minutos, Raquel? Claro, tá tranquilo. Não E tem amanhã tem mais, né? Amanhã à tarde a molecadinha tá empolgada. Eu ia perguntar, talvez até cometendo um crime aqui, assim, no sentido de falar um absurdo, porque, bom, como eu falei, né, eu gosto de basquete, mas eu não conheço nada do rugby, assim, a gente até deu uma pesquisada, olhou mais ou menos, e o que a gente viu era muito semelhante com o futebol americano. E aí, justamente por isso que eu tô falando que pode ser um absurdo, né, fazer essa comparação, que, oh meu Deus, não tem nada a ver. Mas como eu não conheço, tipo, a primeira visão, né, o formato da bola, aquela coisa de correr até o campo, o outro tentava a bola e tal, tem essa semelhança muito grande. Então, eu queria saber se realmente tem algo a ver, se é um esporte que é totalmente diferente. E complementando a pergunta do Guilherme, conta um pouco pra gente como que é o esporte, as regras, a pontuação. Perfeito. Na verdade, até nós do rugby usamos essa comparação. A gente sempre fala, não sabe o que é rugby, é parecido com o futebol americano, mas na verdade não tem nada a ver. A gente realmente usa a comparação pela questão de ser um esporte de contato e que o objetivo é avançar no campo adversário. Mas as regras são totalmente diferentes, a dinâmica do jogo é completamente diferente. No rugby, a gente tem duas principais modalidades, que é o Sevens e o 15. O que diferencia elas é o número de jogadores e o tempo de jogo. Ambos são jogados em um campo parecido com o campo de futebol, é o mesmo campo para ambas as modalidades. Os Sevens são 7 jogadoras de cada lado, 2 tempos de 7 minutos. O Rugby 15 são 15 jogadores para cada lado, 2 tempos de 40. Então eles acabam sendo duas modalidades bem distintas pela forma de jogar. O Sevens é muito rápido, dinâmico, exige muita velocidade. O Rugby 15 ele já é um jogo muito mais estratégico. No Sevens todo mundo faz tudo. Todo mundo tacleia, todo mundo ataca, todo mundo defende. No 15 já tem mais posições específicas para cada função. Então, tem pessoas que são responsáveis só por carregar a bola, tem pessoas que são responsáveis por finalizar a jogada, tem pessoas que são responsáveis por criar. Então, acaba sendo estilos de jogos diferentes. A forma de pontuar é igual em ambos, né? Fazer o try, que vale 5 pontos, que é chegar como se fosse a linha de fundo do futebol,
ali existe uma demarcação, tu pode apoiar a bola. No futebol americano, tu só passa e já é um touchdown. No rugby, tu precisa passar essa linha e apoiar a bola no chão. Precisa obrigatoriamente ter contato corpo-bola-chão para valer os 5 pontos. E da direção que essa bola foi apoiada, para trás, tu pode ir quanto quiser para angular, mas do local que foi apoiado, tu precisa tentar acertar um chute de conversão por cima do H. Esse chute de conversão, ele vale mais 2 pontos. Então, quando tu pontua, tu tem chance de pontuar até 7 pontos. No Rugby Sevens, todos os chutes são chute de bate-pronto, que nem como se fosse o futebol, né? A gente chama de drop kick, que a bola precisa pingar e tu chutar. No Rugby 15, existe um tee, que é uma base de suporte, onde tu apoia a bola e tu efetua o chute. Além do try e da conversão, né, que vale os 7 pontos, tem outras 2 formas de pontuar. Uma é chutando uma penalidade aos paus, que é tentando fazer uma conversão após uma falta grave. Isso vale 3 pontos. Ou um drop kick no meio do jogo. A qualquer momento, se eu tô com a bola na mão, eu deixo ela pingar, chuto e acerto por dentro do H, isso vale mais 3 pontos. Mas esse é bem raro de acontecer. Porque quando tu tá com a bola, tu é o alvo, né? Essa é outra diferença do futebol americano, que a única pessoa que pode ter contato, que pode ser derrubada, é a pessoa que está em posse da bola. Uma das principais regras que a gente ensina é que a bola só pode ser passada para trás. Então, todos os jogadores sempre têm que estar atrás da linha da bola. Pode chutar para frente, mas no rugby a bola é a linha de impedimento. Então, se eu for chutar, as únicas pessoas que podem ir disputar essa bola era quem estava atrás de mim na hora do chute. Ninguém pode ficar lá na frente esperando receber um chute. Tem que ficar atrás e sair correndo quando for chutar. Então, por isso que acaba sendo bem mais estratégico do que algo tão comum no jogo. Faltas. A gente só pode derrubar, abraçar e levar ao chão. Não pode empurrar, não pode bater, não pode usar o pé, não pode dar tranquinho, qualquer coisa não pode. Só pode abraçar e da linha do ombro para baixo. Qualquer contato da linha do ombro para cima já é uma falta grave, é um penal. Empurrar, bater, qualquer outra coisa também é uma penalidade grave. Além disso, deixar a bola cair para frente ou passar para frente também é uma falta. E aí é formado um scrum, aquela formação que vocês já devem ter visto. No 7 são 3 contra 3. No 15 são 8 contra 8. A bola é inserida no meio do canal e se empurra para tentar disputar essa bola. Que mais? Lateral. Quando a bola sai, geralmente é feito um elevador. Uma pessoa levanta a outra para botar essa bola de volta em jogo. E tanto no line quanto no scrum, essa bola precisa ser sempre inserida no centro, que ela é colocada em disputa. A vantagem que tem é o time que está lançando ou inserindo, que tem o tempo da bola. Então, geralmente, a bola acaba ficando para o time que não fez a falta, né? Eu acho que é basicamente isso. Todo jogo começa com um chute de início, que precisa ser um chute de drop. Ela precisa pingar, chutar e passar a linha de 10 metros. E aí a bola está em jogo. Poxa, entendi. Caramba, não, pode ficar. Eu ia te fazer uma pergunta agora que eu me fiquei lembrando de novo. Você explicando pelo rugby, é um jogo muito completo, um jogo que merecia uma visibilidade muito maior do que tem, né? Até porque aqui na sala pouquíssimas pessoas, acho que só o Felipe que foi, né? Que ele sabia o que era o rugby, E assim, para você, para ter uma visibilidade maior, o que falta, assim? Você sente que falta esse conhecimento, sabe? O que falta, assim? Porque é um esporte muito legal, ele parece ser muito legal, e a gente não fazia ideia. O que eu ia falar ia complementar com o que a Alfa disse, né? Porque você explicando, eu já tinha visto algumas jogadas de rugby que eu achei muito interessante, mas eu não tinha essa diferença, eu achei que era futebol americano. E você explicando, eu lembrando, falei, então eu tinha visto uma jogada de rugby. E não de futebol americano. Entendeu? E foi muito legal de ver. Teve agora no estádio Corinthians, no New Química, né? O jogo de futebol americano. Mas como tem essa semelhança, vocês até usam para explicar, você acredita que, né, complementando o que ela disse, é algo que impulsiona também para vocês, por ter que usar um time no campo?
Na verdade, o futebol americano ele nem nos ajuda e nem nos atrapalha, eles são esportes completamente diferentes, a gente só usa realmente a termo de comparação para que as pessoas tenham uma ideia do que seja. Eu acho assim, o que falta mesmo para que a gente tenha mais visibilidade é um pouco mais de mente aberta das pessoas, tipo, de que realmente as pessoas tenham um pouco mais de interesse em assistir, em conhecer. Às vezes a primeira vista, se tu vai assistir um jogo de rugby e tu não conhece as regras, ele acaba sendo um pouco confuso. Então, tu precisa que alguém, ou tu assistir uma narração em que as pessoas expliquem como o jogo funciona, ou assistir com alguém que tenha o conhecimento do esporte, porque senão acaba sendo, parece que é uma bagunça e tu não entende nada. Justamente por esse fato de que a bola só pode ser passada para trás. E aí o brasileiro que tem muito costume do futebol vai ficar tipo, pô, por que eu vou assistir essa merda que as pessoas só vão para trás em vez de ir para frente? Pô, eles estão se derrubando e não é falta. Então eu acho que falta um pouco isso de que o brasileiro realmente tenha a mente aberta para conhecer outra modalidade, entender como a modalidade funciona, talvez ir atrás e pesquisar um pouco. Tipo, algumas críticas que a gente ouviu muito, principalmente em Tóquio, né, porque foi mais televisionado, essas coisas não teve muita plateia, era, a gente perdeu de 21-0. Nossa, que lavada! 21-0 são 3 pontos, isso pra gente não é uma pontuação exagerada. Então, as pessoas, nossa, pior do que 7-0. Tipo, 7-0 é normal num jogo, 7-0 é tipo, como se fosse 1-0 no futebol. Então, eu acho que muito falta isso de tem muitas pessoas para criticar e poucas pessoas dispostas a querer conhecer um pouco mais. Essa oportunidade da gente ter tido um representante do rugby como porta-bandeira de abertura dos Jogos Olímpicos foi para a gente uma grande porta, porque mostrou para as pessoas que elas podem sim ter esse interesse em conhecer uma modalidade diferente, em talvez dar uma oportunidade para o rugby. Infelizmente, o rugby sevens ele é muito rápido. Se tu for no banheiro e voltar, tu já perdeu o jogo. Então, o rugby 15 ele tem também esse papel fundamental de cativar mais as pessoas e tentar trazer mais adeptos a assistir e acompanhar. Até uma outra coisa que a gente preza muito, que eu te falei antes da questão dos valores. Numa partida de rugby, não é bem aceito alguém que fica criticando a arbitragem, que fica xingando o árbitro, que fica xingando o adversário, porque isso não faz parte da nossa cultura. Então, é também uma própria reeducação às pessoas que querem conhecer o esporte, porque não é só ir lá para criticar ou para xingar, mas a gente valoriza muito o apoio ao nosso time mais do que diminuir o adversário. E aí acho que, voltando, né, para a pergunta, o que falta mais é realmente isso, de pessoas que estejam dispostas a querer conhecer um ambiente bem diferente, que é o do rugby. Agora, Raquel, eu vou fazer... Perdoe, mas... Eu vou fazer a minha crítica. Por quê? Eu sou professor, né? Sou professor de ciências humanas, mas eu amo esporte, independentemente da minha formação. Eu acho que o cidadão que investe no esporte, né, o ser humano que investe no esporte, ele tende a crescer. Independentemente se é a prática ou se é a teoria. Né? A minha prática não é muito boa, eu investi na teoria. Mas assim, nós estamos em uma escola pública, Zona Leste de São Paulo, você é uma atleta olímpica, um esporte grandioso mundialmente aqui no Brasil, tudo que você disse, falta esse incentivo, mas aí vem a minha crítica aos meus colegas, né, aqui da escola, e não só aqui da escola, de outras escolas, porque eu compartilhei o link também da nossa aula, que eu acho que o conhecimento ele tem que ser para todos, né? Eu compartilhei para a diretoria de ensino, para outras escolas, para outros professores. Ninguém está aqui, só nós, né? O professor está aqui, tem um professor aqui comigo do terceiro, mas eu quero dizer ninguém de outros lugares. Professores de educação física, nenhum. Neste momento, não sei, tem que olhar se eu estou enganado, mas nenhum. De outras escolas, nenhum. Então também é isso que você diz, falta coragem, falta a vontade. É um rugby, é uma aula online, uma conversa. Não é isso, é conhecimento. É conhecimento. Então, se o Brasil
está atrás, não atrás que eu digo no sentido pejorativo, mas não está entre os primeiros em outros esportes, isso é culpa nossa também, aqui na escola. O Bruno Vicari participou da aula nossa há umas semanas atrás, ele é comentarista do ESPN, e ele disse uma frase bem legal no programa, né? Ele falou, a culpa, entre aspas, começa na escola, começa em casa, né? O responsável mostrando os esportes, e vem para a escola. E aqui da escola, isso vai expandindo, né? Então, eu também faço essa crítica aos meus colegas de trabalho, as minhas colegas, para... Eu posso complementar uma coisa que tu falou, na verdade, assim, com uma história de vida, na verdade, que foi a minha motivação para estudar educação física. Quando eu estava na escola, eu tinha um professor de educação física que ele era aquele estilo rola-bola, que a gente fala, né? Meninos jogavam futebol, meninas jogavam vôlei. Era isso basicamente todas as aulas. Ainda tem muito, tá, Raquel? Me perdoa. Não, eu sei, mas aí teve um certo período que a minha mãe foi brigar, entre aspas, com o professor, que ela não queria que eu ficasse sempre só com os meninos, porque eu detestava jogar vôlei, não gosto de jogar, eu admiro e assisto bastante, mas não é uma modalidade que eu me dou muito bem, então eu não gostava de praticar, principalmente na escola. E aí a minha mãe pediu para que o professor não me deixasse ficar só com os meninos, e aí o professor me proibiu de jogar futebol com os meninos. Aí eu comecei a discutir com ele, falei, por quê? Por que não ele? Porque tu é menina, vai jogar vôlei com as meninas. Aí eu falei para ele, então por que o senhor não dá uma aula de verdade, ao invés de simplesmente largar a bola pra gente só jogar qualquer coisa? Aí ele me olhou bem sério na minha cara e falou assim, vai tirar teu diploma e vem tirar meu lugar então. E tipo, isso foi uma das motivações que eu tive, porque por mais que eu participasse de diversas modalidades, os professores que eu tive não incentivavam outras modalidades, eles simplesmente deixavam a gente fazer o que a gente queria. E às vezes é difícil a gente querer alguma coisa que a gente não conhece. E aí eu já aproveito para usar outro exemplo, que é um professor que eu admiro muito, que eu tenho ele como exemplo, que é um professor que trabalhou com a minha mãe. A minha mãe trabalha em escola. Ele trabalhou com a minha mãe e hoje ele mora em outra cidade, mas sempre que eu vou para casa, que eu posso, eu vou lá na escola fazer uma atividade com as crianças, porque ele é um professor que ele incentiva outras modalidades. E o rugby é uma das modalidades que ele passa todos os anos para os alunos dele. E ele volta e meia me manda foto ou vídeo que ele fala assim, Raquel, hoje eu dei aula livre, olha o que as crianças estão fazendo. Pegando a bola de rugby, fazendo passe, chutando a bola de rugby, fazendo brincadeiras entre eles com uma bola de rugby. Aí ele sempre fala que porque ele passa diferentes modalidades em diferentes períodos. E quando passa, tipo, um tempo que ele passou o rugby, as crianças começam a perguntar, professor, quando que a gente vai jogar rugby de novo? Quando que a gente vai ter aula de rugby? E quando tem aula livre, eles optam por jogar rugby. Então, eu acho que vem muito disso, de que é difícil a gente querer alguma coisa que a gente não conhece. E faz parte do ensino. Assim como o professor de matemática precisa ensinar a gente a fazer cálculos, o professor de educação física tem o dever de mostrar para a gente outras modalidades esportivas. Se ele não tem conhecimento de prática, existem locais onde esse conhecimento pode ser passado. Ou pelo menos a teoria e o conhecimento. Eu parto do princípio que todos os esportes olímpicos, todas as crianças na escola deveriam ter pelo menos uma aula de vivência. Ou pelo menos conhecer e saber como esse esporte funciona, nem que seja na parte teórica. Mas, infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo. A gente consegue mudar o nosso ambiente, o que é perto da gente. Então, eu valorizo muito professores que fazem isso. Eu tenho hoje a graduação de bacharel e licenciatura, e eu pretendo, quando eu parar de jogar, continuar com esse trabalho, de tentar levar o rugby, não só o rugby, mas outras modalidades esportivas ao maior número de crianças possíveis. Fantástico. Eu, amei. Tudo que é bom dura pouco. Raquel, eu quero agradecer assim, de coração. Mas amanhã tem pro fundamental, né? Estou muito contente. A primeira pessoa falou, não, converso com um médico fundamental, que legal, eles são super empolgados, e eu mais ainda. Raquel, antes de sair, eu vou colocar aqui, eu sempre coloco na tela uma brincadeira,
Eu coloco algumas imagens e você escolhe o que é melhor para você, o que você prefere, o que você acha mais legal. Vou colocar aqui. Cadê? Compartilhar. Compartilhar a tela. Vê se aparece. Aham, apareceu várias coisas. Aí, o que fica melhor? Ó, quem é melhor? Então, primeiro, a bola oval ou uma bola de sorvete de chocolate, hein? Eu vou sempre pra bola oval, por mais que essa aí seja uma de futebol americano, eu não posso comer nada que tenha açúcar, então eu com certeza vou pro rugby. E uma final olímpica ou uma final de um mundial? Quem você gostaria de enfrentar? Nova Zelândia ou Austrália? Porra, 2 times que são pedreira demais. Já jogamos contra ambas, mas acho que eu prefiro enfrentar a Austrália. Frio ou calor? Frio. Eu sou do sul, então friozinho sempre. Bolo de fubá ou pão na chapa? Vou pôr um pãozinho na chapa. Quando você bate o dedo na quina, o que você fala? Pode falar, não tem medo não. Acho que é mais um grito de dor e tipo, pô, que imbecilidade que eu fiz. Acho que pô, isso é muito burra, mano. Como é que alguém bate o próprio dedo numa quina? Eu bati ontem 2 vezes, não quero falar. No mesmo lugar. Eu acho que sempre que eu bato é uma crítica pra mim mesmo. Eu, tipo, como que eu fiz isso comigo mesmo? E por fim, Todd ou Nescau? Não como nenhum dos dois. Prefiro um cacau 100%. Gente, ó. Vem cá pra gente tirar uma foto aqui, Raquel. Vem cá, todo mundo. Aqui, ó, eu sempre fico aqui baixinho, cadê o povo? Cadê o professor? Vem cá, todo mundo. Cadê o Lucas? Ó, tá aparecendo todo mundo? Deixa eu colocar mais pra trás, deixa eu ver. Tem que segurar, tem que segurar. Aqui, Ó, põe mais pra cá, assim. Aí. Tem muita gente. Ó, deixa eu mostrar pra você aqui, Raquel, como que é. Uma sala enorme. Vocês estão no telão. Do telão. Cadê? Aí, ó, aqui tá bom, aqui tá bom. Cadê? Junta todo mundo aqui, eu fico aqui embaixo, ó, olhando pra câmera. Vem cá, aqui fica, ó. Vem cá. Olha lá. Não vai, Cadê ele? não sai. Sai sim, aí eu abaixo aqui então, fico só assim, ó. 1, 2, 3 e... Pronto! Foi! Raquel, beijão! E muito obrigado. Nossa, que aula espetacular, fantástica. E amanhã tem mais à tarde. Obrigada pela oportunidade. Quem sabe instigar mais jovens pessoas a conhecerem o rugby, não só para praticar, mas talvez para acompanhar e curtir, conhecer os atletas e um pouquinho mais do nosso mundo, desse universo maravilhoso. Até amanhã. Beijão. Obrigado, Raquel. Até amanhã. Beijo. Tchau. Vou parar a gravação e vou desligar. Beijo. Até amanhã. Tchau.